E se você estivesse diante da pessoa que mais te feriu, o que faria? E se depois de anos de dor, silêncio e lembranças que ainda doem, ela aparecesse bem ali diante de você? Você choraria? Fugiria? Se vingaria ou perdoaria? Imagine o momento em que você reconhece à sua frente aqueles que te rejeitaram, aqueles que te traíram, que te deixaram para trás. O passado volta como um vento forte, trazendo tudo: as lágrimas escondidas, as noites em silêncio e os anos perdidos. Agora, imagine que essa pessoa não sabe quem você é, mas você sabe, e tem poder nas mãos, poder para julgar, para se vingar, para fazer justiça com as próprias forças. O que você faria? Esta é a história de um perdão que não nasce da força humana, mas de um coração moldado por Deus. Gênesis, capítulo 45. Então José não conseguiu mais se conter diante de todos os que estavam com ele, e gritou: "Saiam todos da minha presença!" E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou à casa do faraó. José disse a seus irmãos: "Eu sou José. Meu pai ainda está vivo?" Mas seus irmãos não conseguiram responder, porque estavam apavorados diante dele. Então José disse aos seus irmãos: "Cheguem mais perto de mim." E eles se aproximaram. Ele disse: "Eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas agora, não fiquem tristes, nem se irritem consigo mesmos por terem me vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou à frente de vocês para conservar um remanescente na terra e para preservar a vida de vocês por um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Ele me pôs como pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para meu pai e digam: assim diz seu filho José: Deus me pôs por senhor de todo o Egito. Venha para cá, não demore. O Senhor morará na terra de Gósen e ficará perto de mim. O Senhor, seus filhos, seus netos, seu gado e tudo o que tem. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Assim, o Senhor não passará necessidade, nem a sua casa, nem tudo o que lhe pertence. Vocês estão vendo com os próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Contem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que viram, e tragam meu pai para cá o mais depressa possível. Então ele se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também em seu pescoço. José beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Depois disso, seus irmãos conversaram com ele. Quando a notícia se espalhou pela casa de Faraó, de que os irmãos de José tinham chegado, o Faraó e seus oficiais ficaram satisfeitos. Então, o Faraó disse a José: diga a seus irmãos, façam isto, carreguem seus animais, voltem à terra de Canaã, peguem seu pai e suas famílias e venham para cá. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão das riquezas da terra. Ordene também, levem carruagens do Egito para seus filhos, suas mulheres e seu pai e tragam-nos. Não se preocupem com os seus bens, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Os filhos de Israel assim fizeram. José deu carruagens conforme a ordem do Faraó, e também provisões para a viagem. A cada um deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. E enviou ao seu pai o seguinte: 10 jumentos carregados com o melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e mantimentos para a viagem. Despediu então seus irmãos, e eles partiram. Mas ao se despedirem, José lhes disse: não briguem pelo caminho. Eles subiram do Egito e foram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe contaram: José ainda está vivo, ele é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó ficou paralisado, porque não acreditava neles. Porém, quando lhe contaram tudo o que José lhes dissera,
E ao ver as carruagens que José havia enviado para levá-lo, o espírito de Jacó, seu pai, reviveu. Então Israel disse: Basta, José, meu filho, ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. O capítulo 45 de Gênesis é um dos momentos mais comoventes e teologicamente ricos de toda a narrativa patriarcal. Ele marca o clímax emocional da história de José e seus irmãos, encerrando um ciclo de sofrimento, culpa e separação que se arrastava por mais de 2 décadas. Após um longo período de testes, onde José buscou perceber se seus irmãos haviam mudado, finalmente chega o momento em que a verdade vem à tona. José, o irmão vendido como escravo, está vivo e agora ocupa a posição de maior autoridade no Egito, abaixo apenas do faraó. A cena de abertura é profundamente humana. José, tomado por uma emoção incontrolável, manda todos os egípcios saírem da sala para que ele possa revelar sua identidade aos irmãos. O choro alto de José revela tanto o peso que ele carregava por anos, quanto a compaixão que ainda sentia por sua família. Não há amargura ou desejo de vingança. Ao contrário, há reconciliação, amor e um entendimento claro da soberania divina sobre todos os eventos. Ao dizer "eu sou José", ele vê o choque de seus irmãos. Eles estão tomados pelo medo, provavelmente esperando julgamento ou vingança. Mas José os tranquiliza com palavras que vão além de consolo. Ele interpreta toda a sua jornada como parte do plano de Deus. Ele não minimiza a maldade deles. Ele diz claramente: "Vocês me venderam", mas também afirma: "Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus". Aqui encontramos uma das declarações mais claras da providência divina em toda a Escritura. Deus, mesmo usando os atos pecaminosos dos homens, estava conduzindo a história para o bem de seu povo. José revela que Deus o enviou ao Egito para preservar a vida e para conservar um remanescente. Essa é uma linguagem profundamente redentiva e salvadora. José não apenas sobreviveu, mas se tornou um instrumento de salvação para sua família e para muitas nações. O reencontro com Benjamim é carregado de emoção. É com ele que José chora nos braços, pois era seu irmão mais novo, e ambos filhos de Raquel. Depois ele beija e chora com todos os seus irmãos. O perdão agora é completo, e a reconciliação se torna concreta, não apenas uma formalidade. O relacionamento é restaurado, e a unidade da família começa a ser curada. A resposta do faraó é interessante. Ele se alegra com a chegada dos irmãos de José, ordena que tragam Jacó e lhes oferece o melhor da terra do Egito, a terra de Gósen. Isso mostra como Deus estava não apenas restaurando uma família, mas também criando as condições para o futuro crescimento do povo de Israel. A terra de Gósen seria onde os israelitas se multiplicariam nas próximas gerações, até o tempo do Êxodo. Jacó, ao ouvir que José ainda vive, quase não consegue acreditar. Seu coração parece parar, mas ao ver as carruagens enviadas por José, revive em espírito. A esperança é restaurada. E ele termina o capítulo dizendo: "José, meu filho, ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra." A história agora toma um rumo de esperança renovada e cumprimento de promessas antigas. Neste capítulo, aprendemos que Deus não está ausente, nem mesmo nos piores momentos da vida. Os pecados dos irmãos, a dor de José, os anos de separação e sofrimento, nada disso foi em vão. Tudo fazia parte do plano maior de Deus para preservar a vida, manter a promessa feita a Abraão e conduzir sua história de redenção. E nesse sentido, José se torna um sinal profético da vinda do Messias, que também seria rejeitado por seus irmãos, mas exaltado por Deus para ser o salvador de muitos. O capítulo 45 de Gênesis aquece o nosso coração porque nos mostra com muita clareza que Deus nunca desperdiça nada em nossa vida. Ele usa cada lágrima, cada momento de espera, cada injustiça sofrida para realizar os seus planos. Tudo o que acontece está nas mãos do Senhor, que dirige a história com sabedoria e amor para cumprir seus propósitos eternos. Ao lermos o reencontro de José com seus irmãos,
É impossível não se emocionar. Ele chora, abraça e perdoa. Mas o mais importante é que essa cena nos lembra do Evangelho. Da mesma forma que José se mostrou aos seus irmãos, Deus se mostrou a nós em Jesus Cristo. Quando merecíamos castigo pelos nossos pecados, Deus nos deu graça. Quando esperávamos juízo, Ele nos ofereceu perdão. José aponta para Cristo, aquele que foi rejeitado pelos seus, mas que mesmo assim se entregou por eles. Muitas vezes nossos corações estão cansados, feridos e confusos. Enfrentamos dores que parecem não fazer sentido. Ficamos em silêncio diante de Deus e não sabemos o que Ele está fazendo. Mas Gênesis 45 nos lembra de uma verdade firme. Deus continua sendo bom, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. O tempo dele é perfeito. Na vida de José, tudo parecia separado e sem lógica. Mas quando Deus revelou o propósito, tudo fez sentido. Talvez você esteja vivendo um momento assim, de espera, de dor, de incerteza. Talvez você foi injustiçado ou está tentando perdoar alguém que te feriu. Lembre-se, o Deus que estava com José em todos os lugares, no fundo do poço, na casa de Potifar, na prisão e no trono do Egito, é o mesmo Deus que está com você agora. Ele não mudou. Ele continua fiel, poderoso e cheio de misericórdia. E a maior prova disso é Cristo. Ele é a expressão mais clara do amor de Deus. Jesus também foi traído, vendido e desprezado. Mas Deus o exaltou. Hoje, ele reina sobre tudo. E assim como José recebeu seus irmãos de volta com amor, Jesus também nos recebe, apesar dos nossos pecados. Ele nos chama para perto, não para nos condenar, mas para nos restaurar. Por isso, siga em frente com fé. Confie no caráter de Deus, mesmo quando não entender o caminho. Espere com esperança, mesmo em tempos difíceis. Perdoe, porque você foi perdoado. Sirva, porque você foi salvo. E olhe para Jesus. Nele encontramos o reencontro mais precioso. Somos trazidos de volta ao Pai, recebidos com os braços da graça e libertos da culpa que nos separava de Deus. Ele não apenas nos perdoa, Ele nos chama para perto, nos veste com sua justiça e nos dá a vida eterna. Que o Senhor te fortaleça quando as forças parecerem falhar, que Ele te console quando o coração estiver aflito e que te conceda a confiança firme de que tudo o que acontece em sua vida, inclusive as provações, já foi determinado por Deus com sabedoria, justiça e amor eterno. Nada escapa ao seu controle, e cada detalhe já faz parte de um plano perfeito que Ele mesmo estabeleceu antes da fundação do mundo. Mesmo quando não conseguimos entender os caminhos pelos quais Ele nos conduz, podemos descansar, sabendo que Ele não está improvisando. O fim já está selado pela vontade eterna de Deus. A cruz de Cristo é a garantia plena da nossa redenção, e a sua ressurreição é a prova inabalável de que a vitória já foi conquistada. Nada pode frustrar os propósitos do Senhor, e nenhum dos seus será perdido. Deus é fiel, Deus é bom. E a cruz permanece como o maior testemunho do seu amor imutável e do cuidado que Ele tem pelos seus filhos. Que o Senhor te abençoe com paz, te sustente com graça e te conduza com segurança pelos caminhos que Ele soberanamente traçou. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.